Bom, aparentemente tá aí, né? Tá, vou levar aqui as questões que eu não. que ficaram ruins na reunião, né? Então eu vou regravar aqui, só pra, enfim, o áudio ficar melhor, né? E a coisa se não deu pra entender lá, daí aqui fica melhor, né? Bom, começando com essa questão aqui, que foi a primeira que eu fiz lá, que relaciona a velocidade linear com a velocidade angular, né? Então vamos ver aqui, ó. Um automóvel lança aluno em uma pista circular de raio igual a 200 metros. Em um certo instante, sua velocidade angular vale 0,1 radianos por segundo. Quanto indica seu velocímetro em km por hora nesse instante? Bom, a gente lembra daquela equação que o v é igual a ômega r, ou seja, a velocidade linear é igual à velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, é só a gente substituir tudo na fórmula. Velocidade vai ser igual a o ômega, que é 0,1, é a velocidade angular, vezes 200, que é o raio. Como está tudo no sistema internacional, radianos por segundo e litros, isso aqui vai sair, bom, eu vou ver aqui, 0,1 por 200, 20. Isso vai sair em metros por segundo, que é o sistema internacional. Então, para passar para quilômetros por hora, que a questão está pedindo, a gente só multiplica 20 vezes 3,6, e isso vai dar 72 quilômetros por hora. Questão bem de boa, só para lembrar dessa fórmula aqui, que é importante porque une as duas fórmulas, né? Une a fórmula da velocidade angular com a velocidade linear, então você consegue fazer a transição, né, entre essas duas grandezas. Aí beleza, vou fazer essa questão aqui, o Ricardo fez duas desse tipo, então na reunião eu acabei não fazendo, mas enfim, vou fazer aqui porque, enfim, talvez, sei lá, possa ter algum tipo de dúvida. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá gravando. Bom, temos na figura a seguir duas polias A e B, de raio RA e RB, sendo RA igual a 20 centímetros e RB igual a 60 centímetros. Bom, aqui ele deu então uma imagem ilustrativa. A polia A gira com a frequência igual a 1200 Hz, acionada por um motor. A polia B também gira, acionada pela polia A por meio de um contato entre elas. Não há escorregamento entre as polias na região de contato. Determine com que frequência a polia B gira. Bom, aqui a gente precisa lembrar só daquela relação, né? Que o RA vezes o FA é igual ao RB vezes o FB. Ou seja, o raio da polia A vezes a frequência da polia A é igual ao raio da polia B vezes a frequência da polia B. Então, agora, só substituindo, para então 20 é o raio, vezes a frequência do A, que ele deu aqui a frequência, 1200 Hz, ele deu a do A. Então, 1200 igual o raio do B, que é 60, vezes a frequência do B, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente corta um zero aqui, corta um zero aqui, divide por 2 aqui, divide por 2 aqui, vai ficar 3. E passa esse 3 para lá dividindo, então vai ficar o f de b igual a 1200 dividido por 3, 400 Hz também. Hertz. Beleza. Aqui bem de boa, só aplicando essa relação aqui, que é o raio do A vezes o F do A igual a RB vezes F de B. Bem tranquilo. Bom, não precisa apagar, né? Deixa eu ver aqui como é que tá, se tá gravando. Tá gravando. Que antes não gravou, né? Bom, vamos fazer isso aqui então. Só tem mais essas duas para fazer. Essa aqui que ficou bem ruim com o áudio lá. Então, vou tentar explicar até de uma maneira melhor essa questão aqui. Essa 22, eu acho que vai ficar bom. Vamos fazer a 24 então primeiro. A figura representa um acoplamento de três rodas dentadas, A, B e C, que possuem 40, 10 e 20 dentes respectivamente. Ele deu aqui. Lembrando que os dentes são todos iguais, quantas voltas dá a roda A enquanto a roda C completa 10? Bom, primeiro a gente vai fazer a seguinte relação. Vamos dizer que o raio do B vale R. Então vou colocar aqui, raio do B vale R. E como o número de dentes ele é proporcional ao raio, por causa do comprimento, porque o número de dentes ele vai definir o comprimento, né? Quanto mais dentes tiver aqui, isso aqui são os dentes, né? Quanto mais dentes tiver, maior vai ser o comprimento.
Só que o comprimento ele é igual a 2πr. 2πr. Ou seja, se o comprimento é maior, o raio também fica maior. Ele é diretamente proporcional. Então, quanto mais raios, maior, quanto mais dentes, maior o raio. Então, beleza. B tem R de raio, né? A gente adotou. Só que ele tem 10 dentes. O C tem 20, ou seja, tem o dobro de dentes do B. Então, significa que o C vai ter o dobro do raio. Então, aqui vai ser 2R. Beleza, 2R. O A, ele tem 4 vezes o número de dentes do B. Então, significa que o raio vai ser 4 vezes do B. 4R. Beleza, agora o que a gente faz? A gente sai daquela seguinte equação. Que o R do A vezes o F do A é igual a R do B. Só que aqui, em vez de a gente usar o R do B, a gente já vai jogar direto o R do C, né? O R do C vezes o F do C. Porque ele está pedindo a relação entre o A e o C, né? Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lembrar da definição da frequência. A frequência ela é o quê? Ela é o número de voltas, vou colocar aqui um N qualquer, sobre um determinado tempo. Então, por exemplo, rotações por minuto. 5 rotações por minuto, 5 RPM. Significa que ele deu 5 voltas em 1 minuto. Ou seja, o 5, que é o número de voltas, e o intervalo de tempo, que é 1 minuto, por exemplo, né? Que eu falei aqui. Beleza. Então, a gente vai aplicar essa definição aqui. A gente vai colocar aqui, então. Vou continuar para cá. O RA, a gente mantém, a gente vai substituir, né? O RA, ele tá aqui, ó, ele vale 4R. Então, 4R. 4 aqui ficou perfeito. Vezes o FA. O FA é o número de voltas de A sobre determinado ΔT. Isso aqui vai ser igual a o RC, que é 2R, vezes o NC sobre o ΔT. Então, o que eu vou fazer? A gente pode cortar o R dos dois lados, cortar o R, cortar o R. A gente pode simplificar esse 2, simplificar aqui o 2, 2 aqui também, que dá 2, e cortar o ΔT dos dois lados, porque a gente vai utilizar ao mesmo tempo, né? Então, 2 NA é igual a NC. Então, ele disse que quantas voltas dá a roda A, ou seja, está pedindo o NA, enquanto a roda C completa 10. Então, só substituir aqui, 2 vezes NA é igual a 10, que é o NC. Então, o NA só passava 2 dividindo, NA é igual a 5 volts. E Brasil. Aqui já foi. Só ver aqui se está gravando. Está gravando. Beleza. Bom, vou apagar aqui então. Vou fazer a 22, que é a mais difícil, né? Passar essa teoria aqui. Isso aqui é importante que já caiu umas 2 ou 3 questões na SpaceX que explorava isso aqui. Então, é importante, né? Beleza, então. Vamos ver aqui. Três forças F1, F2 e F3, contínuas em um mesmo plano, estão aplicadas em uma partícula O, conforme ilustra a figura. F1 e F2 têm módulos iguais a 10 newtons. Beleza. F1 aqui e F2 aqui tem módulo igual a 10 newtons. Qual deve ser o módulo de F3 para que a soma F1, F2 e F3, ou seja, a soma dos três, aí ele dá a letra A e a letra B. Na letra A tem módulo nulo, ou seja, ele quer que a soma das três, ou seja, o vetor resultante, seja nulo. E aí que entra a teoria. O que diz a teoria? Mas eu vou mostrar aqui para vocês onde é que surge isso. A teoria diz o seguinte: se você tem três forças e entre elas tem um ângulo de 120 graus e as três forças têm o mesmo módulo, ou seja, tem o mesmo valor, 10 newtons, por exemplo, aqui as duas têm 10, né? F1 e F2 tem 10. Então, se F3 também tiver 10, se as três tiverem o mesmo módulo e elas tiverem 120 graus entre elas, elas vão se anular. O vetor resultante vai ser nulo, ou seja, a força resultante, o FR, vai ser igual a zero. Então, respondendo a pergunta aqui, para que tenha módulo nulo, F3 precisa ter 10 newtons.
As três vão ter o mesmo módulo e vão ter 120 graus entre elas, ou seja, vão se anular. Por que elas vão se anular? Aí que vem a, a, a prova, vamos dizer assim, a prova é mostrar. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer um eixo x e y aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá fazendo bem retinho. Aqui foi até. Tá, esse aqui é o eixo x. Esse aqui é o eixo y. Beleza. Agora vem a parte mais difícil, que é ver os ângulos primeiro. Então, beleza. Aqui a gente sabe que como é o encontro de duas retas é 90 graus. Aqui, né? A gente sabe que é 90 graus porque é o encontro entre x e y. Isso aqui é de boa, né? Só que olha só, tudo isso aqui é 120, olha. Tudo isso aqui é 120, por causa do ângulo, né? Tá dizendo aqui que é 120. Como eu já tenho 90 aqui, ó, entre essas duas retas, esse aqui tem que ser 30. Para somar com o 90 aqui, e tudo isso aqui, para que tudo isso aqui seja 120 graus. Então aqui tem que ser 30. Acho que assim fica mais fácil de ver, porque aqui tem que ser 90 graus, né? Então, tirando 90 de 120, vai sobrar 30 graus para esse ângulozinho aqui. Eu estou pintando de azul. Aqui é a mesma coisa. Tudo isso aqui, ó, precisa ser aqui, 90 graus. Isso aqui que eu estou fazendo com a caixinha, né? 90 graus, que a gente representa assim, né? Que é um ângulo reto, que a gente chama. Só que eu já tenho 30 aqui, então aqui tem que ser 60. Aqui a soma 30 com 60 graus de 90 aqui. Então, isso aqui tem que ser 90. Esse ângulo aqui. Eu vou fazer de roxo, de laranja. Esse ângulo aqui, ó, tem que ser 60 graus. Tá aqui o... Tá, tive um pequeno problema aqui, eu vou voltar aqui. Bom, como eu estava falando, aqui então esse ângulo laranja, ele precisa ser 60 graus para que, somado com esse ângulo 30, dê 90 graus aqui, ó. Só que do outro lado, né? Aqui é semelhante, todos aqui são 90 graus, né? Então aqui tem que ser 60, aqui tem que ser 30, para formar tudo 90 graus, né? E aqui eu já mostrei por que esse aqui tem que ser 30, né? Então, somado com 60 vai dar 90. Beleza, acho que essa parte aqui é mais difícil. Depois é só a gente fazer a decomposição dos vetores. Eu vou só apagar aqui, ó, para não ficar tão poluído. Deixa eu consertar aqui, tá. Bom, aqui assim tem que ser 30 graus. Na verdade eu vou refazer aqui, ó, vou colocar assim. Aqui, aqui, vou fazer o vetor aqui e o vetor aqui. Esse aqui tem 30 graus e aqui também tem 30 graus. Beleza, então o que a gente vai pensar primeiro? Primeiro a gente vai pensar que todos eles têm, eu vou provar primeiro a letra A, né? Que é todos, por que a soma dos três é nulo, quando eles têm o mesmo módulo. Então eu vou dizer que todos eles têm o módulo F, ou seja, esse aqui vale F de força, e esse aqui também vale F, e aqui para baixo também tem um outro vetor, que vale F também. Beleza. Esse vetor F aqui, e o outro também, eles podem ser decompostos em um F de x aqui, e um F de y aqui. Então eu vou ter um F de y aqui e um F de x aqui. Para cá a mesma coisa. Aqui eu vou ter um F de x e para cá um F de y. Beleza. Aí o que a gente vai pensar? Primeiro a gente vai pensar como a gente vai decompor ele. O que a gente faz? O F de x a gente tem que decompor da seguinte forma. Quando a gente está esmagando o ângulo, por exemplo, daqui a gente quer vir para cá, né? Então a gente pensa que a gente está esmagando o ângulo. Tu vai ter que pegar esse vetor e esmagar o ângulo até o vetor ficar aqui reto aqui assim, né? Que é o F de x. Então a gente está deitando o ângulo. Então eu sempre decoro da seguinte forma. Se ele está deitando, ele está com sono. Se ele está com sono, então é cosseno. Enfim, eu nunca esqueci depois que eu decorei assim. É o bizu mais manjado, né? Aí o F vai ser o que? Vezes o cosseno de 30 graus. Aí, para a gente decompor no F de y, é o oposto. Se a gente vai levantar o vetor, então ele não está com sono, né? Então, como a gente diz, quando não está com sono, está sem sono. Se está sem sono, é seno. Então, vezes o seno de 30 graus. Beleza. Aí o seno,
tendo isso aqui, a gente já pode fazer a decomposição deles, né? Então, vou fazer aqui do lado, vou fazer de roxo. Vou fazer aqui, ó. F de x é f vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar f raiz de 3 sobre 2. Fazendo agora o f de y. F de y vai ser igual a f vezes. Seno de 30 graus é o quê? É 1 meio. Então, a gente coloca aqui, ó. 1 sobre 2. Isso aqui, então, vai ficar o quê? Vai ficar f sobre 2. Bom, tendo isso aqui, o que a gente já pode fazer? A gente já pode calcular o f de x. Na verdade, a gente já tem o f de x e o f de y. Então, agora eu só vou colocar de novo aqui, para vocês verem como vai ficar. Vou colocar aqui. Fazer de novo, aqui, para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui outras cores. Vou colocar para cá, vou colocar de marrom. Aqui para cima, eu vou ter o quê? Eu vou ter f sobre 2, que é o f de y, né? Até voltar aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho f de y de um lado e f de y do outro lado. Mas eu já falei, o f de y vai ali, ó, f sobre 2. Então aqui eu vou ter f sobre 2, pra cá, f sobre 2 também. F sobre 2 também. Beleza. Então, pra cá agora, eu vou colocar aqui de outra cor. Vou colocar de azul pra cá. Então vai ficar o quê? Vai ficar o f de x. O f de x é f raiz de 3 sobre 2. Então, f raiz de 3 sobre 2. Agora, para o outro lado também, vai ficar f raiz de 3 sobre 2. Então, tá. Vai ficar então f raiz de 3 sobre 2 para um lado, f raiz de 3 sobre 2 para o outro. E para baixo, a gente não pode esquecer que tem ainda o outro f, que é esse f aqui, né? Então, tem o outro f, eu vou representar de vermelho. Para cá, tem um f normal. Então, o que acontece? Vamos parar para raciocinar. Vou pegar aqui um verde. Esse f aqui, ó, f raiz de 3 sobre 2, eu tenho f raiz de 3 sobre 2 de um lado e tenho f raiz de 3 sobre 2 do outro. Ou seja, eu tenho duas forças iguais, só que em sentidos opostos. Então elas vão se cancelar. É como se eu tivesse uma criança puxando a corda para esse lado com uma força e a outra criança igual, né, um irmão gêmeo, vamos dizer assim, que tem a mesma força igual, está puxando para o outro lado. Então elas vão se cancelar. Só que para cima vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu tenho f de 2 e tenho f de 2 também. Ou seja, eu tenho um f inteiro, né? É 1 meio mais 1 meio dá 1 inteiro. Então eu tenho um f inteiro. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui como sendo um f normal. Bom, se eu tenho um f normal puxando para cima e um f normal puxando para baixo, vão se anular também. Então, devido ao ângulo de 120 graus, e por causa desse ângulo aqui que vai formar 30 graus aqui, ó, por causa do seno dele, ele vai fazer com que para cima tenha um meio no f de y e um meio no outro f de y, resultando em um inteiro, que vai se anular com o inteiro que tem aqui embaixo. E como do outro lado também eu vou ter duas forças iguais, elas vão se anular. Ou seja, o resultado disso aqui tudo vai ser zero. Não vai ter uma força resultante. Aliás, a força resultante vai ser zero. Então, enfim, isso aqui eu gostei muito quando eu aprendi isso aqui. Então, por isso que a força F de 3 tem que ser igual a 10 Newton, igual a o F1 e o F2. Então, agora só para finalizar, deixa eu só ver aqui se está gravando. Tá gravando. Para finalizar então, vamos só responder a B. E tem a módulo 5 newtons estando dirigida para baixo. Bom, vamos parar para pensar então. Vou colocar aqui, vou desenhar de novo o eixo X e o eixo Y. Vamos parar para pensar o seguinte. A gente já sabe que a força F1 e F2 que ele deu pra gente, vou apagar aqui, ó, F1 e F2 que ele deu pra gente, são 10 newtons. Isso não muda na questão, né? Ele só está pedindo qual a força que tem que ser em F3, ou seja, só F3 vai variar. O F2 e o F1 não vão variar. Então, beleza. Essa aqui a gente sabe que são iguais, ou seja, quando eu for decompor para o f de x e para o f de x do outro lado, dos dois lados, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, né?
elas vão se anular dos dois lados. Então, nisso aqui a gente não mexe. Bom, voltando aqui, que teve um pequeno problema. Enfim, voltando aqui. 10 newtons, a gente vai ter 10 newtons de um lado e 10 newtons do outro. Isso é fixo, não vai variar, como a questão falou. Ele quer o número de F de 3, né? Para que tenha 5 newtons resultante. Então, o que acontece? Como eu estava falando, quando a gente for decompor o F de 1 aqui e o F de 2 do outro lado, eles vão continuar se anulando na horizontal, ou seja, no eixo X eles vão continuar se anulando, porque são iguais. Agora, no eixo Y, elas vão continuar se somando, como o F de Y aqui e o F de Y aqui estavam fazendo antes. Então, o que a gente vai fazer? Pode ver que aqui é F de 2 e F de 2. Isso aqui não muda, porque o ângulo continua o mesmo, que é acima de 30 graus. Então, para cá, eu vou continuar tendo um F de 2, um F de 2Y, um F sobre 2 e também um F sobre 2 aqui. Só que qual é o valor de F? Bom, F é 10 newtons, foi o que ele deu, né? Então, na verdade eu vou ter o quê? Eu vou ter para cima um vetor resultante de 10 sobre 5 de um lado, porque o F vale 10, e 10 sobre 5 de um outro lado. Ou seja, eu vou ter 5 de um lado e 5 do outro, somando ao todo 10 newtons. Então, vou fazer de novo aqui. Eu vou ter 10 newtons para cima, e eu vou ter só o F de 3 apontando para baixo. Só que eu quero o que? Eu quero que tenha um vetor resultante, eu quero que seja 5 newtons, né? 5 newtons apontando para baixo, 5 newtons. Então, o que acontece? Vou fazer aqui uma formulazinha. A força resultante é igual ao quê? A soma dos dois vetores, né? Só que a força resultante, ela está no mesmo... eu vou pegar a força que está no mesmo sentido da força resultante. A força resultante é o 5 newtons, que é o que vai ser resultado no final. Qual é a força que está no mesmo sentido dela?